Oi, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós conseguimos finalizar o músculo esquelético e nós vamos iniciar o senso neural, ok? Então, vamos lá, pessoal. Função senso neural. Aqui nós já temos, né, o corpo ciliar, a córnea, o nosso olho, E à medida que a gente for avançando, a gente vai vendo a função de cada um, ok? E até mesmo as complicações, quase em todas as matérias a gente vê. As complicações do músculo esquelético e por aí vai. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar falando da anatomia e fisiologia ocular. O globo ocular, ele fica alojado onde? Na órbita. Ele desloca-se por todos os campos de visão, através dos músculos extraoculares, que permitem a movimentação rápida, regular e uniforme dos olhos, né? Quando não é uniforme, alguma coisa irregular tem, né? Quando um mexe e o outro não, alguma coisa irregular existe aí. A estrutura acessória dos olhos. Qual que é a estrutura acessória dos olhos? É a pálpebra superior e inferior, que inclui os olhos durante o sono, né, oclui, protegem de luz excessiva e de objetos estranhos, porque quando os objetos vêm, né, que a gente joga alguma coisa, o que a gente faz? A gente fecha o olho. Espalham secreções nutritivas sobre o globo ocular. Nós temos as pestanas ou sobrancelhas. O que elas fazem? Elas projetam da borda que se projetam da borda das pálpebras. Ajudam a proteger os globos oculares de objetos estranhos e dos raios diretos do sol. O aparelho lacrimal, que é um grupo de estruturas que produzem e drenam o líquido lacrimal. Estas são compostas de uma solução aquosa, contendo sais, algum muco, lisozima, que é enzima bactericida, protetora, e esse líquido ele protege, ele limpa, ele lubrifica e umedece o globo ocular. Por isso que quando resseca, né, dá as inflamações, porque aí não tem as lubrificações e as proteções e as lavagens das pálpebras. Elas abrem e fecham, abrem e fecham. A parede do globo ocular é constituída por 3 camadas. A túnica fibrosa, que é a camada superficial, constituída peça córnea, que é uma estrutura avascular, transparente, que recobre a íris. Admite e refrata, desvia a luz. E a esclera, também conhecida como branco do olho. Aqui a gente até tem, né? Aqui a foto, que nós temos a córnea, nós temos a cristalina, nós temos a íris, tá? A esclerose, que é essa parte aqui, coroide, a mácula, o nervo óptico e a retina. A esclera, também conhecida como branco do olho, que ajuda a manter o formato do globo ocular e protege o conteúdo intraocular contra o trauma. Túnica vascular. O que é a túnica vascular? É uma camada média do globo ocular ou trato uveal, composta por 3 partes. A coroide, corpo ciliar e a íris. Coroide, o que é? É a porção posterior da túnica vascular. Ela é muito vascularizada.
recobre a maior parte da superfície interna da esclera, fornece nutrientes para a superfície posterior da retina. Corpo ciliar, secreta humor aquoso e altera a forma de lente para visão de perto e de longe, que é a acomodação. Nós temos a íris, que é a parte colorida do olho, responsável por regular a quantidade de luz que entra na camada vítrea do globo ocular, passando pela pupila, o orifício no centro da íris. Ok? Eu sempre falo isso para vocês, que quando a gente está iniciando a matéria, quando a gente fala por anatomia, essas coisas, é maçante, então, mas a gente precisa saber, né? Então, nós falamos, então, sobre anatomia, né? Quais são as estruturas, acessórios, né? Nós falamos. Falamos sobre a túnica, né? E essa túnica, gente, fibrosa e vascular, vocês caem muito em provas para saber, né? Se vocês sabem o que ela é, então ela vai ser uma das nossas questões de exercício. Quais são os componentes da túnica fibrosa e vascular? E a outra pergunta vai ser quais são as estruturas acessórias do olho, tá? Mas no final eu sempre coloco para vocês estarem anotando. Vamos lá. Então, nós falamos aqui até a íris, né? A retina. A retina é uma camada interna onde se encontram células fotorreceptoras que tem os cones responsáveis pela visão central e pelas cores. Bastonetes são responsáveis pela visão periférica e noturna. Tá? Aqui nós temos, olha, bem detalhado, isso aqui é a pupila, a córnea, a íris. A córnea está aqui, olha. De frente é muito difícil, né, dividir. Quando está com corte transversal, é mais fácil de ver, tá vendo? Olha onde que a íris está, onde que a córnea está. A pupila aqui, ó. Cristalino. Vítreo. Nós temos o nervo óptico, a mácula e a retina. Qual que é a função, então, da retina? Qual que é a função dela? É transformar os estímulos luminosos em estímulos nervosos, que são enviados para o cérebro pelo nervo óptico. Aqui a gente tem o nervo óptico. No cérebro, essa mensagem é traduzida como o quê? Visão. No interior do globo ocular, é dividido pelo cristalino em duas cavidades, desculpa. A anterior e a câmara vítrea. A anterior se situa através da córnea e a frente da íris. Aqui nós temos, ó, a córnea e a frente da íris. E é cheia de humor aquoso. O que é humor aquoso? Que é um líquido aquoso que nutre o cristalino e a córnea. A córnea e o cristalino. A posterior ou camada vítrea se situa onde? Entre o cristalino e a retina. Vamos. Entre o cristalino e a retina. Aqui, ó. Retina e o cristalino. Aqui, ó. Retina e o cristalino. Então, a posterior é a camada vítrea, está então entre a cristalina, né, e a retina. E ela consiste numa substância parecida com uma geleia e contribui para a recepção de imagens nítidas pela retina e, juntamente com o humor aquoso, contribui para a pressão intraocular.
formação da visão, a luz, a gente já estudou isso, né? Quando a gente está no terceiro ano, a gente estuda isso. A luz proveniente de determinado objeto atravessa a córnea, o humor aquoso, a pupila, o cristalino e o humor vítreo também. E chega onde? Na retina. Aí, ela é convertida em quê? Impulsos, né? Impulsos elétricos, que são levados aonde? Ao córtex occipital, através dos nervos e vias ópticas. Então, ela vai, né? Ela atravessa tudo para dar os impulsos elétricos, a estimulação, que são levados ao córtex, através dos nervos e as vias ópticas. No córtex, os impulsos são decodificados na forma de uma impressão visual. Para que a imagem seja enxergada corretamente, ela deve ser formada na retina nem antes e nem depois. Então, como a gente falou sobre a anatomia, né, do globo ocular, então nós temos, principalmente, a gente tem que saber, nós temos a íris, nós temos a córnea, a pupila, desculpa, o cristalino. Aí vem o vítreo, né, a retina, a mácula e o nervo óptico para receber os estímulos, para receber os impulsos elétricos e assim formar as imagens. Então, nós vamos começar a ver quando tem distúrbio no aparelho ocular. Quando nós temos a visão comprometida, o óculos, erros de refração. Os erros de refração ocorrem quando o globo ocular se encontra encurtado ou alongado, fazendo com que os raios luminosos não sejam focalizados na retina e gerando uma visão turva. As pessoas que possuem o globo ocular alongada, a visão se forma antes da retina. Essas são portadores de miopia. Então, meu globo ocular também é alongado. A pessoa que consegue ver nitidamente objetos próximos, mas objetos distantes são vistos de forma turva. Quando o globo ocular é mais curto, a imagem é focalizada após a retina. Esses pacientes experimentam turvação na visão próxima, enquanto a visão à distância é excelente. Esse é quem? A hipermetropia. Então, vamos lá. Nós falamos, então, pela miopia, né? Que as pessoas possuem o globo ocular alongado. A visão se forma antes da retina. E a pessoa, ela vê aqueles objetos distantes bem turvos. Quando o globo ocular é mais curto, a imagem é focalizada após a retina. E esses pacientes têm hipermetropia. Ambos, eles são corrigidos por refração oftalmológica, ou seja, colocação de várias lentes diante dos olhos dos pacientes para determinar a lente que melhor vai corrigir a visão. Outro erro de refração é o astigmatismo. Uma irregularidade na curvatura córnea. Com isso, a acuidade diminuída para as visões à distância e próximas. Eu tenho mais miopia, ok? O astigmatismo meu é pequeno, que é o de perto. Uma correção cilíndrica é feita nos óculos. Lentes de contato rígidas ou gelatinosas históricas são apropriadas. Visão reduzidas ou cegueira, né? A visão reduzida é um comprometimento visual, que exige o uso de aparelhos e estratégias, além das lentes corretoras, para executar tarefas visuais. A cegueira absoluta é a ausência de percepção da luz. As causas mais comuns de cegueira e comprometimento visual são degeneração macular, o glaucoma é a pressão alta, né? A catarata,
a retinopatia diabética, que o diabetes, quando ele vai em alto, né, ele causa um dano muito estrondoso na visão. As lesões, as doenças inflamatórias e os distúrbios genéticos, que isso já vem da genética. Quais são os tratamentos e cuidados desses distúrbios? Estimulação do uso de aparelhos ópticos, como lentes, lupas, aparelhos telescópios, sistema de leitura eletrônica, como televisão de circuito fechado, e computadores com impressão grande. E os não ópticos são publicações com tipos grandes e auxílios para a escrita. Qual que é o objetivo principal? É estimular a função visual e assistir o paciente a realizar suas funções habituais. No caso da cegueira, o tratamento passa por 3 adaptações. A primeira, emocional, física e social. A emocional, a aceitação da cegueira. A física é a independência. E o social, né? Voltar de novo para as funções. O glaucoma. O que é o glaucoma? O glaucoma é um grupo de distúrbio caracterizado por lesão no nervo óptico, devido à pressão intraocular. Pressão intraocular aumentada. Manifestações clínicas. Assintomática, é conhecida como ladrão silencioso da visão, porque não sente nada. Aí, não procura um médico, não procura um oftalmo, e aí o glaucoma vem, não sente e evolui para a cegueira. Após determinado tempo, surge a turvação visual. Problemas de focalização, dificuldade em ajustar os olhos perante iluminação deficiente, perda de visão periférica, dor ou desconforto em torno dos olhos e cefaleia. Pessoal, minha mãe, ela tinha glaucoma. Ela não tinha essa visão periférica. Então, se tinha... a gente está aqui estudando, né? E tem um copo aqui do lado que eu estou bebendo água. Ela batia a mão porque ela não tinha... Eu estou olhando aqui, mas eu estou vendo o copo na lateral, né? Ela não tinha essa visão. Então, as várias vezes ela quebrava copo porque batia a mão, porque não via, né? Esse glaucoma fazia isso. E o que levou ao glaucoma? Ela tinha diabetes e teve vários AVCs. Uso de medicamentos sistêmicos e oculares, né? Esse é o tratamento e cuidados de enfermagem. Mas nós somos da área da enfermagem. O que a gente pode fazer? Colocar os medicamentos nas horas certas. A gente pode medicar? Não. A gente pode orientar, mas medicar não. E cuidar, né? No horário certo. Exames periódicos, sempre está fazendo exames periódicos. Terapia clínica, cirurgia a laser ou convencional. Minha mãe fez várias cirurgias a laser, sempre para ver se a pressão baixava. O tratamento não consegue reverter a lesão instalada. Ela não consegue reverter, mas ela pode ajudar, tá? A terapia, na maioria dos casos, é para o resto da vida, pois o glaucoma não possui cura. A catarata. Eu tenho muita aflição da catarata, né? Essa nuvem nos olhos, essa turbação. Eu acho que deve incomodar muito, porque quem faz a cirurgia fica bem depois, né? Turvação ou opacificação do cristalino. Ela pode se desenvolver em qualquer idade, mas é mais comum em fase mais avançada da vida, né? Na pessoa mais velha. Acomete ambos os olhos, embora um seja mais acometido do que o outro. Manifestações clínicas. Sua característica principal é o quê? É a turvação
indolor da visão. Então, não dói, não incomoda, vai deixando, né? A dispersão da luz é comum. A sensibilidade ao contraste e a ofuscação e a acuidade visual reduzida. Qual que é o tratamento e cuidados de enfermagem no caso da catarata? Nos estágios iniciais da catarata, óculos, lentes de contatos, bifocais fortes ou lentes de aumento podem melhorar a visão. A redução da ofuscação com a luz apropriada e o posicionamento adequado da luz pode melhorar a leitura. Porém, não existe tratamento que não seja cirúrgico, que cure a catarata. Então, o único tratamento é o quê? A cirurgia. Distúrbios da córnea. Distrofia da córnea, caracterizada por depósito nas camadas da córnea. Há uma diminuição na visão devido à superfície irregular da córnea e aos depósitos nesta que é na córnea. A decompensação endotelial corneal leva ao edema de córnea e visão turva. O edema persistente leva ao quê? A ceratopatia bolhosa, que é a formação de bolhas, que ao se romper provoca desconforto e muita dor. É uma doença herdada com traços dominantes, se apresenta por volta dos 20 anos de idade. E qual é o tratamento? Nós temos sintomáticos, colírios e pomadas hipertônicas para reduzir o edema, redução da pio. Bandagem com lente de contato para achatar as bolhas, proteger as terminações nervosas, corneais expostas e fornecer conforto ao paciente. O transplante ou enxerto da córnea é eficaz nos casos avançados. A ceratocone é um distúrbio hereditário, mais incidente em mulheres, no início principalmente da puberdade. Acometem ambos os olhos, ok? É caracterizado por uma protuberância córnea, aqui vocês veem, ó, na protuberância, com adelcaçamento progressivo, uma protrusão e astigmatismo irregular. Um dos sinais é a turvação da visão. E vocês veem, né? É porque para a correção, o tratamento, nós vamos até ver, coloca uma lente ocular. Lentes de contato rígidos permeáveis ao gás corrigem o astigmatismo irregular e melhorem a visão. As necessidades de cirurgia foram reduzidas devido a quê? Ao avanço do design das lentes de contato. O transplante da córnea é indicado quando a correção das lentes de contato não é mais eficiente. Isso exige muito. Distúrbio da retina, deslocamento da retina, separação do epitélio pigmentado retiniano de camada sensorial. Manifestações clínicas, não há dor, o paciente se queixa de sombra ou cortina sobre a visão. Teias de aranha, luzes em flash intenso ou aparecimentos súbitos de nuvens. Existem diversos métodos cirúrgicos para o tratamento do deslocamento da retina, mas, independente da técnica, o objetivo principal é o quê? Obter um fechamento das rupturas retinianas, levando à reconstrução da área atingida. Distúrbios vasculares da retina. A perda da visão, ela pode ser em decorrência da oclusão de uma veia ou artéria da retina. Essas oclusões, elas podem ser devido a quê? A aterosclerose, cardiopatia vascular, êxtase venosa, hipertensão ou viscosidade sanguínea aumentada. Pode ocorrer oclusão da veia retiniana central, com diminuição da acuidade visual, variando de perda branca até perdas mais significativas. A oclusão de ramo da veia retiniana, que pode ser assintomática ou provocar perda súbita da visão.
E a oclusão da artéria retiniana central, em que há súbita perda de visão e constitui uma emergência ocular. Nós temos a degeneração macular. Caracteriza-se por quê? Por diminutas manchas amarelas abaixo da retina. É mais comum em pessoas acima de 60 anos. A maioria dos pacientes não vivencia perda total da visão, mas uma ampla gama de perda da visão. A visão central é a mais afetada, que é a periférica. Existem dois tipos de degeneração macular. Tipo seco, 85% a 90%, as camadas externas da retina se rompem lentamente, não há tratamento conhecido capaz de lentificar e curar. E o tipo úmido, que é a proliferação de vasos anormais que crescem sobre a retina, dentro da camada coroide. Isso pode extravasar líquido e sangue levantando a retina. Pode ser tratado com laser, apesar de não ser ideal, pois pode afetar a visão e os vasos voltam a crescer novamente. O uso de iluminação intensa de lentes de aumento e o encaminhamento para um centro de visão reduzida beneficiam bastante o paciente. Esse tratamento, quando a gente fala de alteração ocular, tem que ser muito atencioso, muito minucioso, porque para a perda, da visão, isso é rapidinho. Trauma orbitário, normalmente associado a um trauma craniano. O trauma fechado ou penetrante produz dor, equimose, edema de pálpebra, proptose, deslocamento do globo ocular para baixo e hemorragia. As lesões fechadas provocam hemorragia subconjuntival, que é o olho roxo. O tratamento para hemorragia é conservador e consiste na inspeção completa, limpeza e reparação da ferida. São utilizadas compressas frias na fase inicial e, posteriormente, compressas quentes. Os hematomas, eles podem ser drenados e, quando produzem aumentos da pressão orbitária, são cirurgicamente evacuadas. É muito estranho, é muito ruim olhar para quem tem um trauma orbitário. É ruim, é horrível. As lesões penetrantes, ela pode provocar lesão grave no nervo óptico. A perda da visão pode ser súbita ou tardia ou progressiva. A terapia como corticosteroides é indicado para diminuir o edema do nervo óptico e a cirurgia para descomprimir pode ser necessária, porque quando há um trauma, e a evasão de sangue, há muita vazão, então comprime muito, a compressão é grande. As fraturas orbitárias necessitam de intervenção cirúrgica, quando interfere na visão binuclear. Interfere na mastigação e obstrui o canal lacrimal. Os corpos estranhos que penetram na órbita, como, por exemplo, ferro, cobre, materiais vegetais, não são bem tolerados e podem provocar infecção purulenta. Inicialmente avaliada a lesão e feito o tratamento conservador ou a remoção cirúrgica. Gente, ocorre muito quando aqueles profissionais que fazem solda, ou vai cortar e não usem proteção, que é o óculos. Nossa, eles ficam com muita aflição, dói muito. Então, pessoal, vamos só rapidinho fazer uma revisão, de tudo que nós vimos. Nós vimos a anatomia, a fisiologia ocular, as estruturas acessórias do olho ocular, dos olhos. Nós falamos, são as pálpebras, as pestanas, que são as sobrancelhas, aparelho lacrimal, a parede do globo ocular. Aí entramos sobre a parede do globo ocular, que é constituída por 3 camadas, que é a túnica fibrosa, a esclera, como o branco do olho,
E a túnica vascular, que é redividida, né? Composta por 3 partes, que são coroide, corpo ciliar e a íris. Falamos sobre a retina, qual que é a sua função. Falamos do interior do olho. Falamos sobre a formação, como que é a formação de imagem, né? E introduzimos os distúrbios oculares. Falamos sobre a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Falamos também sobre o tratamento do glaucoma, falamos sobre o glaucoma, o seu tratamento, a catarata, seu tratamento, e falamos sobre outros distúrbios da córnea, né? E o tratamento de enfermagem. Ceratocone, o tratamento e cuidados de enfermagem, distúrbios vasculares da retina, degeneração macular, o trauma orbitário, que isso que a gente vê muito, que é trauma, qualquer trauma, né? Eu trabalhava com um médico e ele bateu o carro. E ele bateu o olho, como ele cochilou, aquela parte de cima que fica aqui do cinto que passa, ele chegou a bater. Então, ficou por muito tempo, né? O globo ocular traumatizado. Aí precisou de fazer uso de colírio para esse tratamento, como a gente falou aqui, né? Porque senão causa uma pressão ocular alta. Então, agora nós vamos para o nosso exercício. Exercício de enfermagem do trabalho a ser realizado. Manuscrito e entregue na secretaria até o dia 2/2. Número 1. Quais são os componentes da túnica fibrosa e vascular? 2. O que é líquido lacrimal? Quais são as suas funções? Quais são os tipos de fotorreceptores e em que diferencia que diferem, desculpa, em termos de função. Quais são as estruturas do sistema ocular? Cinco. Fale detalhadamente sobre a miopia, astigmatismo e hipermetropia.
Este é o exercício a ser entregue, manuscrito, sendo que quando ele é digitado e entregue, ele não tem o mesmo valor, ok? Porque quando, já falei isso várias vezes, quando ele é manuscrito é mais difícil, mas a gente vai guardando, porque já está tão difícil as aulas dessa maneira para a gente guardar e armazenar. Então, quando a gente está escrevendo, a gente está armazenando alguma coisa, tá? Estou à disposição para quaisquer dúvida e esclarecimento. Um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus.